Obrigado por ter entrado no meu canal. Espero que você curta esse vídeo. Não esquece de já dar um subscribe aqui embaixo, assine meu canal, ativa lá o sininho para você ser lembrado sempre que eu subir um vídeo novo, beleza? Me encontre nas redes sociais e no final do vídeo dá um joinha para cima, joinha para baixo e escreve nos comentários, que é sempre bom escutar o que vocês têm para falar. Obrigadão, viu? Até mais e bom vídeo aí. Só que o ROI verdadeiro que a galera usa muito no marketing não é o ROI real. O ROAS, que é a conta que o Google faz para te falar, que é o Return Over Advertising and Spending, que é justamente o retorno sobre investimento em marketing, ele leva em consideração somente o valor investido e o retorno que você teve captado, né? E o ROI, ele sempre tem uma visão mais financeira do negócio. Quando você fala de ROI, que é o Return Over Investment, ele é o retorno sobre o investimento realizado. E o investimento realizado, ele não é só o publicitário. Você leva em consideração custo de produto, imposto, custo de repente de agência, mão de obra, e tudo que tem a ver com o necessário para você ter vendido, ter realizado aquela venda. Por isso que tem muita diferença quando você vai fazer uma conta pensando em ROI e pensando em ROAS. E eu vou tentar mostrar um pouco como a gente usa isso, qual é a diferença que isso dá na hora que você vai fazer as contas, na hora que você recebe um report de alguma agência, por exemplo, e ela te fala, por exemplo, o ROI está positivo, então você está tendo lucro e você deveria ficar feliz com a campanha. E que isso é errado. Já está errado ele falar de ROAS, se é ROI, se ele nem tem a mínima ideia quanto você tem de margem de produto e etc. E não necessariamente quando a gente fala, a gente tem que usar sempre o ROI ou o ROAS, tá? Eu vou falar sobre o ROI, vou falar sobre o ROAS, só que em determinados momentos da jornada do consumidor, né, da jornada do usuário dentro do seu site ou na campanha de marketing em si, às vezes não faz sentido você usar o ROI como um KPI, porque quando você faz, por exemplo, uma campanha focada em awareness, né, que você quer gerar tráfego para dentro do seu site, você não está pensando necessariamente em conversão, mas você está pensando em fazer com que esse cara conheça o seu produto, conheça o seu serviço. Para depois, em algumas outras etapas do funil que você pensa mais em converter, aí faz sentido você trabalhar justamente com essa parte de conversão, com essa parte e usar o ROAS ou o ROI como uma métrica. Na verdade, não é que está errado você usar o ROAS, tá? Porque às vezes você tem um ROAS de 15, por exemplo, só que esse ROAS de 15 ele é equivalente a um ROI de repente de 2, ou 1, ou meio, ou negativo, entendeu? Quando eu fizer o exercício, acho que talvez vai ficar um pouco mais claro como a gente consegue enxergar isso, como é que a gente consegue usar no dia a dia. Mas eu não estou falando que todas as campanhas precisam ter ROI ou ROAS como métrica. Depende muito do objetivo do que você vai fazer, o objetivo da sua campanha, o objetivo da mídia e o objetivo do canal. No final, a conta ela precisa fechar para você. E outra também, depende muito do momento que você está. Né? Operações mais novas, a rentabilidade nem sempre é o principal indicador, e sim você ganhar novos clientes. Então tem toda uma expertise, né? Isso tudo faz parte de um planejamento, tá? Então eu vou filmar algumas coisas que a gente vai trabalhar, pegar algumas campanhas para a gente entender um pouco isso. Não que o Google esteja errado de te mostrar o ROAS, né? Ele só te dá um indicador e que você tem que saber qual é a equivalência desse indicador perante o que é rentável dentro da sua operação, tá certo? E separei os dados que eu queria. Note que eu vou dar uma formatada aqui só para facilitar a visualização. E aí eu vou deixar aqui colorido duas colunas que a gente vai usar bastante agora, que é o valor de todas as conversões, quanto que a gente trouxe de retorno, quanto que teve de retorno dessas campanhas, né? O valor de todas as conversões dividido pelo custo, que também a gente pode chamar ele de ROAS, né? Eu vou até renomear ele aqui para ROAS, tá? Qual que é o meu intuito de fazer isso aqui? É o seguinte, eu fiz uma outra aba aqui chamada de custos para a gente entender um pouco qual que é hoje a visão desse cliente, tá? Então esse cliente, por exemplo, vamos pegar a melhor campanha dele, se a gente deixar de organizando por volume, vamos pegar uma que teve um volume razoável, certo?
21.953. E vou colocar aqui, ok? Esse cliente é um cliente que ele tem um custo de produto de 65%, ou seja, o markup dele de 1,54, tá? Os 35% hoje, deixa eu só desligar aqui, os 35% hoje fica para ele, 65% ele tem de custo de produto, ok? Sendo assim, com uma receita bruta de R$21 mil mais ou menos, o custo de produto dele é de R$14 mil, sendo que sobra para ele bruto R$7.600. O custo de mídia que a gente viu nessa campanha em si foi de R$1.269,20, que eu vou colocar aqui. Opa. R$1.269,20, que dá um ROAS de 17,30, que é o que a gente viu aqui, 17,30. Nesse caso, o ROAS dele sobre o captado é 17,30. Se fosse o ROAS sobre o produto, né, sobre o lucro bruto, que é o que realmente ele colocou, tirando o custo do produto, a gente está falando de 6 vezes. Então, para cada R$1 que ele coloca, ele traz aqui 17 e aqui ele traz 6 vezes, tá? Ele traz R$6. Bom, a maioria das pessoas que veem o marketing hoje, eles costumam trabalhar um pouco com esse número, né? A gente vê muito relatório hoje de empresa trabalhando com isso. Só que isso é o que está errado, porque você tem ainda esses custos aqui. Quando a gente faz no final do mês para esse cliente, por exemplo, a gente sempre coloca, quando fecha, o custo hoje de imposto que ele tem é de 12%. O custo fixo que ele tem costuma ser 3% da receita do faturamento total da empresa. Então a gente está falando 3% em cima da receita bruta de 21 mil. O custo de funcionário representa em média 6%. A agência, ela costuma cobrar, às vezes, 20% do valor investido, né? Então eu coloquei aqui que representa, nesse caso, 1,1%. Não é só isso, porque lembra que a gente está fazendo a conta em cima de uma campanha. Na verdade, depois a gente teria que somar quanto que ele investiu no mês, né? E aí, colocando que tá errado aqui, porque a gente mexeu, né? Mas seria R$54 mil, né? Esse é o total e a agência cobra 20% em cima de R$54 mil. Que daria 1% no caso. E aí o gateway de pagamento que ele paga hoje 4,5%. Sendo assim, o total de custo que ele teve hoje sem mídia, certo? Foi de 5.851 para essa campanha. Com a mídia, subiu para 7.120, ok? Que isso representa 26%, essa primeira daqui, e a segunda representa 32% da receita bruta geral. Se você for fazer a conta realmente do ROI, o que é o ROI? O ROI é você pega o retorno menos o quanto você investiu, o seu investimento, o custo total, dividido pelo investimento. E aí esse cara teve um retorno de 2,8, ou seja, cada R$1 investido ele traz 2,8 vezes o valor investido, que no caso deu 2,8. Né? Esse é o valor real do investimento. Então você vê como os dados, se você pega uma agência, por exemplo, ou alguém que não está com boa fé com você e fala que eu tenho um ROAS de 17%, um ROAS de 17 vezes, que também o Google às vezes chama de, ele multiplica por 100 para ficar percentual. Tá? Opa, na verdade isso é isso daqui. Tá certo? Então o Google às vezes ele mostra por percentual, ele traz para você aqui dá 1.700% de retorno, tá? Então isso é o que a gente hoje pode falar, pô, daqui tem uma campanha super boa. Não estou reclamando que não seja uma campanha boa, mas e quando você trabalha com ROI, você trabalhar com ROI acima de 0 já é uma grande vantagem e você está ganhando lucro em cima da operação. A diferença de você ganhar 1.000 ou ganhar 1 milhão é volume, né? Então, mas o importante do ROI é ser positivo, porque o ROI ele pode ser negativo, né? O ROAS já não. O ROAS ele nunca vai ser negativo, porque ele nunca trabalha com
com um valor menor que o outro, né? Mesmo que você tenha uma receita menor do que o investido, ele vai dar perto de zero, mas ele nunca chega no zero. Aqui já não. Como você tira o valor investido, se você tiver um investimento menor, ele vira negativo. E aí aqui você acha o ROI negativo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui uma campanha que a gente já viu que um ROAS de 17 ele dá próximo de um ROAS de 2. Vamos pegar esse daqui de 8,92 aqui, ó. Então a gente teve uma receita de R$9.000 com um custo de R$1.000, custo de mídia de R$1.000, tá certo? Então a gente chegou aqui embaixo, ainda está dando lucro, 1,57. Então um ROAS de 8,92 ainda dá lucro para ele. Então legal, é bom a gente saber disso. Vamos ver talvez um de 2,67. Esse aqui, ó, ok, a gente está vendo que a maioria das campanhas dele, nesse caso desse cliente, a maioria dessas campanhas, ela tem um ROI, quem traz volume mesmo está com um ROI bom. Mas vamos só pegar, por exemplo, esse menor aqui. Certo? Com um investimento de R$130. Cadê? Custo de mídia de R$130. Ainda assim está trazendo lucro. Então esse cliente aqui, a gente tem que tentar, de repente, se a gente achar que um ROAS, qual que é o limite que ele consegue trabalhar hoje para não tomar prejuízo, né? De repente R$250 ainda está dando lucro. Então vamos ver, se ele pegar uns 160 já começa a dar prejuízo. Então o ROAS de 1.2 já para ele já dá prejuízo, tá certo? Ok? Já começa a ver aqui. Um ROAS de 1,5 para ele dá prejuízo. Então se alguém virar para ele e falar assim, ó, um ROAS que você tem aí de 1,5, cada R$1 que eu coloco, eu estou te trazendo 1,53 de captado, não dá lucro para ele. E ele empata com ROAS de 1,62, tá? Então é muito importante você analisar isso daqui. E outra, né? Nesse caso, esse cenário dele, faz de conta que nesse caso, esse cliente é simples. Se ele fosse um cliente, por exemplo, que tenha lucro presumido que sobe para 16%, e ele tenha um custo de funcionário, começa a ficar, ou o custo fixo dele com tecnologia e etc. sobe para 6%, por exemplo, já começa a ficar mais pesado, né? Aí já muda, o 1.6 já não serve mais, tá certo? É isso. E aí você vê nessa tela do Google AdWords, por exemplo, que o AdWords ele considera as conversões realizadas de acordo também com o objetivo da conversão que você fez a configuração nele. Por exemplo, se você colocou a configuração da sua campanha como last click, então ele vai mensurar como uma conversão todas as conversões que vieram que o último clique dado foi essa campanha. E se você coloca como setup a configuração dessa campanha como first click, por exemplo, então ele vai pegar conversões de outras campanhas, né, que ele também ele vai pegar essas conversões que também podem englobar outras campanhas, onde as conversões começaram por essa campanha, né? Então é importante você ter muito bem pensado, tá bem claro isso na mente quando na hora que você for fazer justamente o setup da campanha e depois a análise, né? Porque esses dois fatores eles influenciam bastante na hora que você vai analisar o resultado. E aí, curtiu o vídeo? Espero que sim. Não esquece aí, dá um joinha para cima, um joinha para baixo. Assina o meu canal, vou colocar aqui um dos dois lados aqui, não sei qual que é. Assina os outros vídeos. E valeu, coloque sempre um comentário, entra lá no www.doca.com.br, DOOKA, e aí.com.br, que lá tem meu site, escreve na newsletter, assiste os vídeos e etc. Engaje comigo lá nas redes sociais também. Meu Instagram, tá tudo aqui embaixo. Beleza? Brigadão, valeu aí, espero encontrar com vocês nos próximos vídeos. Obrigado mesmo, tchau, tchau.